Uma pessoa diz que ela é muito ordenada, mas que num sonho ela percebeu que os seus armários estavam tão cheios que as coisas não cabiam mais lá dentro e caíam todas para fora. Ela então fechava as portas para esconder aquela desordem, mas cada porta que ela fechava, uma nova se abria. E ela ficava então fechando uma porta atrás da outra e as portas se abrindo. E ela pergunta se esses armários são o seu subconsciente desordenado que ela tenta esconder. Bem, esses armários estão mostrando que há muitas coisas a se desapegar. Há muitas coisas que devem ser liberadas. Se não tem consciência daquilo que é, pode pedir luz dentro e em um sonho ou em alguma impressão vai ter a ideia daquilo que deve liberar, daquilo que deve se desapegar. Pede-se luz sobre aquilo e o eu superior manda um sonho no qual a gente vê no que está apegado. E uma pessoa que mora numa cidade muito tumultuada está pensando em fazer uma viagem e passar um tempo acampado e sem destino. Com essa viagem, ele deixaria todo o seu passado para trás, o que seria uma decisão muito difícil, porque tem uma pessoa que necessita da sua ajuda e que depende dele. E o que ele deve fazer? Que também é outro caso que a pessoa precisa perguntar dentro se é isso mesmo, se é para sair viajando, acampado, ou se é para ajudar aqueles que dependem dele e que estão ali para ser ajudados. Precisa perguntar isto, porque senão esta viagem pode ser mal sucedida. E aqui uma pessoa ouviu que há áreas do planeta que são muito privilegiadas e que têm uma energia muito especial, áreas que estão perto de centros planetários de grande potência. E ela conhece pessoas que moram nestas áreas. E essas pessoas, pergunta ela, teriam alguma tarefa a cumprir naquelas áreas? Isto é, por estarem em áreas muito privilegiadas, se elas têm alguma tarefa ali. Ou se tem algo a cumprir. Sim, nós podemos ter alguma tarefa, ou podemos estar ali para estar na área. Muitas vezes nós temos uma oportunidade de estar numa certa área por uma questão de merecimento, por termos merecido aquilo. Não tem nada que fazer, tem que estar ali, porque ali estão acontecendo coisas conosco que vão refletir na nossa eternidade. Então parece que nós não estamos fazendo nada em uma área muito especial, só estando ali, mas estamos criando a nossa eternidade. Ninguém sabe para que aquilo vai servir. Nós podemos estar também numa área especial para termos uma oportunidade de ali passarmos por certas transmutações, passarmos por certas mudanças que a área pode proporcionar. Então nós podemos estar ali por merecimento ou podemos estar ali para passar por certas mudanças que ali seriam facilitadas. Agora pode haver também uma tarefa a cumprir ali. E neste caso deve ficar claro para a pessoa. Quando nós ouvimos falar nestas áreas, como ouvimos nos dias passados, nós podemos ouvir aquilo com o coração e ficarmos coligados com estas áreas. Num certo sentido, é como se nós estivéssemos lá. Então, nós ouvimos falar em certas coisas, nem sempre é para ir para lá, fisicamente, de imediato. Mas nós sabemos disto, ficamos informados, nos unimos com aquilo e acontece um trabalho interno, de uma certa forma, como se a gente estivesse lá.
Esses centros são planetários. Eles têm influência, têm uma irradiação para o planeta todo. Então a gente ouve falar nestes centros e de ouvirmos falar, de nos unirmos com aquilo, de estarmos com o coração aberto para aquilo, isto já faz com que, de uma certa forma, a gente esteja coligado. E aí se entrega isto tudo para que os nossos níveis superiores trabalhem estas coisas, trabalhem essas oportunidades e nós, então, podemos evoluir através dessas experiências. Aqui uma pessoa está ficando impaciente porque, por mais que ela peça perdão pelas coisas que faz, por mais que ela chore, estas coisas continuam emergindo e ela está, neste momento, acossada por uma série de dúvidas e sem nenhum consolo em nada. Até os ensinamentos sagrados, que antes eram o seu vivo alimento, agora se tornaram insípidos. E eu estou como suspensa no ar, sem ter absolutamente nada aonde segurar. Uma boa situação. Uma boa situação, uma boa prova. E ela pergunta, quando terminará esta tortura? Isto é que a gente não precisa perguntar, porque depende de como a gente vive isto. Então, se você vive isto de má vontade, isto pode perdurar mais. Agora, se você compreende que isto é uma prova, que isto é um ensinamento, que aí você está se transformando, então aquilo faz um trabalho em você mais rapidamente. Então termina antes. Porque estas coisas fazem um trabalho em nós. Essas coisas não são gratuitas. E nem um castigo. Elas estão nos trabalhando. Se a gente se deixa trabalhar, se a gente as entende e se a gente muda, elas também mudam. Porque não há mais razão para elas prosseguirem desta forma. Agora, se nós achamos que estamos sendo torturados, aí vai longe. Porque até que a gente descubra qual é a transformação que aquilo está pedindo, que aquilo está trazendo, aquilo tem que insistir, aquilo tem que continuar nos trabalhando. É preciso então nós sabermos atravessar estes momentos e, para aqueles que acham difícil, podem se lembrar das coisas reais, das coisas verdadeiras, das verdades que já viveram antes. Então, repetirem aquela vivência internamente, mentalmente, enquanto esses períodos vão se desenvolvendo e vão passando. Nós nos reportarmos aqueles momentos de verdade, aqueles momentos de realidade que nós já experimentamos na vida. Agora, é muito importante nessas provas, nós não ficarmos passando estes estados para os outros. Isto é muito importante. E não tomarmos atitudes de que estamos em situação difícil, não nos queixarmos, não ficarmos demonstrando que estamos muito descontentes, que estamos muito sofredores, porque quanto mais você transmite isto para os outros, quanto mais você demonstra isto, mais esse estado vai se instalando. E aí, de tanto você demonstrar para os outros o que você está passando, esse estado acaba ficando mais tempo do que devia. Então, quando se está nesses momentos especiais, de uma sensibilização maior por estas coisas e tudo, quando se está nessas provas, quanto menos você demonstra, é melhor. Quanto menos você passa isso para os outros, é melhor. Porque no passar isto para os outros, você coloca o outro numa vibração, sob uma influência que para ele pode não ser mais adequada. E aí, por karma, esse estado prossegue trabalhando em você. Então, é muito importante a gente não ficar demonstrando aquilo que está passando, porque isto perpetua o estado, isto faz com que a coisa continue, prossiga.
E uma pessoa frequenta um grupo de estudos, então ela está perguntando para que se fale a respeito da alma e quais são os corpos que ela utiliza. E quando ela deixa de ser alma e passa a ser uma outra coisa. Então, o que nós chamamos alma é um núcleo nosso interno, não é externo, não é material. Alma é um núcleo nosso interno, um núcleo que é vontade espiritual, amor, sabedoria e inteligência. Nós temos vontade, temos amor, temos inteligência na mente e em outras partes do corpo. Mas na alma, isto é muito especial. A vontade da alma é uma vontade dentro de uma lei evolutiva, não é uma vontade qualquer. Não é como a vontade da mente, que pode estar em muitos níveis. A vontade na alma é a vontade num nível espiritual. É uma vontade dentro de um plano evolutivo. Então a vontade da alma é uma vontade de evoluir, é uma vontade de crescer em consciência. É um tipo de vontade que nós encontramos na alma. E o amor também que nós encontramos na alma não é este amor que a gente conhece, não é este amor humano, é um outro grau de amor. Então, vontade e amor num grau superior, nós vamos encontrar neste nosso núcleo, que nós chamamos de alma. E aí também existe uma energia de atividade. A alma não é uma coisa estática. A alma é em si uma atividade muito intensa. Mas uma atividade no sentido evolutivo, no sentido construtivo ou no sentido puro da atividade. Então nós contamos no nosso interior com esse núcleo de vontade, de amor e de atividade, o qual nós precisamos contatar para termos a nossa vontade humana e externa regenerada, para termos a nossa vontade humana curada, elevada, para termos o nosso amor humano transformado e para termos a nossa atividade humana também ordenada, ordenada segundo um plano evolutivo para nós. Então a alma é este núcleo. E este núcleo está lá desenvolvendo estas coisas e nós procuramos um contato com ele. Procuramos nos voltar para ele, procuramos nos lembrar que este núcleo existe e no lembrar que esse núcleo existe, podemos pedir que ele se manifeste. E quando ele se manifesta através dos nossos corpos. Ele se manifesta através da mente, ele se manifesta através do corpo astral, ou ele se manifesta através do corpo físico, através das nossas ações. Numa ordem, se você se volta para a alma e pede que a alma te responda, que a alma flua, que a alma use os seus corpos para que haja uma vida espiritualizada, uma vida ordenada, para que haja uma vida evolutiva, então a vontade da alma vai penetrar na sua mente. O amor da alma vai penetrar no seu corpo astral e no seu coração. E a atividade da alma vai penetrar no seu etérico físico. Então são 3 qualidades e para isso nós temos 3 corpos. Para cada corpo manifestar cada uma dessas qualidades. Então, se você apela para a alma, se você se dirige à alma, a energia da vontade vai para a sua mente, a energia do amor vai para o seu astral, seu coração, e a atividade, como energia, vai para o seu etérico físico. E aí cabe a você ter estes 3 corpos presentes como 3 instrumentos importantes de trabalho.
Então, você apela para a sua alma, a alma começa a mandar toda esta resposta, e aí você tem o seu mental, o seu astral, o seu emocional e o seu etérico físico como instrumentos das energias da alma. Aí muda o nosso relacionamento com os nossos corpos. Aí muda a nossa compreensão sobre os nossos corpos. Os nossos corpos são veículos para que essas energias da alma possam fluir aqui. Se nós percebemos isto e se nós passamos a considerar os nossos corpos esses instrumentos, vocês vão ver que esses corpos vão mudar de vibração. Estes corpos vão mudar de atitude e esses corpos vão se tornando mais aptos para cumprirem essas tarefas. Mas precisa que você considere esses corpos, estas coisas. Em vez de você pegar o seu corpo mental e ficar maquinando coisas, maquinando pensamentos à sua maneira, o que pode deformar até o seu corpo mental, pode colocar o seu corpo mental em um nível de quase de animalidade. Você que tem este corpo mental, oferece este corpo mental à sua alma e aguarda pacientemente que pelo seu mental vá fluindo uma outra energia, vão fluindo outras ideias, vão fluindo outros pensamentos e muda completamente a sua vida mental. Da mesma forma, a vida emocional muda completamente, não é quando você toma remédios. Você vai tomar remédios, vai fazer um trabalho de emergência, mas o emocional vai realmente mudar é quando você oferece à alma, quando você já conscientizou que ele tem uma excelente energia, que ele tem uma energia adequada para ser transmitida aqui, ele tem um fluido astral, um sentimento muito necessário aqui na Terra, muito necessário para os outros seres, para todos os reinos. Então você oferece esse corpo emocional a esta alma. E aí o seu corpo emocional vai também mudando de vibração, vai mudando de atitude, o seu corpo emocional, enfim, vai funcionar de outro jeito, vai ter uma outra energia. E o mesmo é com o corpo físico, que nós oferecemos para a alma como um objeto de trabalho dela aqui. Então, se nós tivermos os nossos corpos nesta conta de instrumentos da alma, nós vamos considerá-los de outra forma, vamos lidar com eles de outra forma e vamos tê-los numa outra situação, vamos tê-los num outro valor e com uma outra atitude também para conosco. Quando a alma consegue fazer este trabalho em nós, porque isto tudo parece trabalho nosso, mas não é. Nós estamos só considerando a presença da alma, estamos nos ofertando totalmente à alma, estamos nos entregando à alma. Então a alma começa a fazer todo este trabalho que foi descrito e que para nós parece impossível ou muito difícil, mas isto é a alma que faz. Mas para isso nós temos que considerar a presença deste núcleo e temos que não querer nos colocar no lugar dele, mas oferecermos os nossos corpos, oferecemos o nosso ser, oferecemos a nossa vida, essa vida externa, a esta alma. Aí a alma vai fazendo este trabalho. Quando a alma tem este trabalho já bem adiantado, quando a alma conseguiu fluir as suas energias através da mente, do emocional e do etérico físico do indivíduo, aí ela vai começar a unir a consciência desses corpos. Nós não vamos ter mais uma mente que pensa uma coisa, um emocional que sente outra e um físico que faz outra. Nós vamos ter a mente, o emocional e o corpo físico unidos. Vamos ter isso bem unidos, isto bem ajustado e toda esta energia mental, esta vontade, toda esta energia afetiva, o amor, toda esta energia
de atividade no físico, vamos ter tudo isso alinhado, vamos ter tudo isto unido e trabalhando sob o mesmo impulso. Quando a alma consegue isto, e quando nós já temos esta unidade, então aí a alma vai se elevando e vai se deixando absorver pela mônada, que é o nosso núcleo num plano mais elevado. Então a mônada vai atraindo a alma à medida que a alma vai cumprindo esta sua tarefa. E quando nós já temos uma personalidade integrada, quando nós temos uma personalidade unida a serviço da alma e através da qual a alma flui, então aí esta alma já vai sendo absorvida. A mônada vai absorvendo esta alma e a mônada começa então a usar estes corpos, começa a usar esta personalidade para as suas energias, que são energias mais fortes do que a energia da alma. É uma vontade ainda mais forte, ainda maior, é um amor ainda mais universal e é uma atividade também muito mais ampla, é uma atividade de uma potência infinita. Então aí, pelos nossos corpos, começa a fluir toda esta energia da mônada. Então os nossos corpos passam por um processo. Eles primeiro passam pelo processo de serem alinhados, de serem curados, de serem elevados pela energia da alma e depois começam a receber as energias da mônada. Podem ser os mesmos corpos, na mesma encarnação, dependendo do grau de flexibilidade que eles apresentarem e dependendo da obediência, da disciplina que eles tiverem adquirido. Porque aqui precisa disciplina. Disciplina não quer dizer uma regra externa aqui fora. Disciplina quer dizer estes corpos estarem receptivos ao que vem dessas energias internas e desses núcleos internos. Então, se os corpos são disciplinados, eles acabarão por manifestar até energias mais altas. Sinto dores no coração e sei que não é o coração físico. É como se uma espada estivesse atravessada nele. E outras vezes é como se houvesse um fogo ardendo, mas dolorido. Sei também que o coração deve se expandir a um nível global e universal. E como fazer isto? Então, se um coração chega a estar dolorido, não o coração físico, não, é um outro tipo de dor que ele está falando. É uma dor mesmo de sentimento. Se isso está neste ponto, é porque este coração já está preparado para conduzir a vida do indivíduo. Este coração, esta área cardíaca, quando se fala em coração, está falando na área cardíaca, esta área que tem uma comunicação direta com a alma. Esse coração já estaria preparado para conduzir a vida do indivíduo, para ser veículo de todas essas energias da alma. E esse coração que está preparado para isso, que está aguardando que isto aconteça, ele nem é consultado pela pessoa. Quer dizer, a pessoa tem o coração para uma atividade circulatória, nada mais. Ele precisa se lembrar que o coração representa esta nossa área cardíaca, este núcleo anímico nosso, e que é ele que vai conduzir a nossa vida, transmitir todos esses movimentos, todo este amor, toda esta vontade. Ele é que vai representar todo esse movimento da alma. E como este coração não está sendo considerado nada disto, este coração está sendo considerado um mero órgão físico, uma parte do corpo, mas não está sendo considerado aquilo que ele realmente é e que ele realmente representa, então ele está nesse estado. Então precisa que ele seja considerado um veículo das energias da alma, um condutor, não da nossa vida, porque ele, juntamente com a mente e juntamente com a nossa
atividade, ele vai conduzir a nossa vida de uma forma perfeita. Então, este coração está precisando disto. Agora, o órgão físico é uma contraparte externa deste coração interno, desta área cardíaca. E se esta área cardíaca não se expande, não é considerada por aquilo que ela realmente representa e aquilo que ela deve fazer, então com o tempo este coração físico vai também sofrer. Este coração físico vai ter seus desequilíbrios, as suas desarmonias. Mas para que o coração físico tenha desarmonias, precisa que por muito tempo a gente tenha não considerado a atividade do verdadeiro coração, daquele que é a nossa área cardíaca, daquilo que seria a nossa forma de viver segundo a alma. Isto que está doendo no indivíduo não é o coração físico, no dizer dele, mas é esta área que está pedindo a ele uma outra postura, um outro estado de ser. Quando as nossas ideias pessoais e quando os nossos apegos não são abandonados ou não são transmutados, quando não há uma doação nossa, e essa doação deve acontecer em cada um de nós em diferentes graus. Para uns, certas doações são muito importantes, outros precisam de doações maiores, outros precisam de doações incondicionais. Mas isto é uma coisa gradual e que a gente deve ir fazendo, a gente deve ir vivendo, porque o coração, a área cardíaca e o coração físico, eles só estão bem quando nós estamos doados, quando nós vamos aperfeiçoando a nossa doação. Se esta área estiver realmente transmitindo, representando esta nossa doação, não há nenhum obstáculo para nós. Isto é, aquilo que possam ser as situações kármicas pelas quais nós temos que passar, elas não constituem obstáculo para o nosso crescimento de consciência. Digamos que nós tenhamos uma situação kármica, compulsória para viver e para resolver. Se o coração estiver representando a nossa doação, toda aquela situação kármica não é obstáculo para nós estarmos na máxima alegria, para nós estarmos bem com tudo, conosco, com o mundo, com a vida, com tudo. Nenhuma situação kármica, compulsória pode impedir isto, se o coração estiver livre, se o coração estiver realmente fluindo como condutor dessas energias da alma. No nosso dia a dia, nós nos esquecemos que nós temos sim uma mente que deve funcionar no seu nível, mas que ela não deve funcionar separada do coração. E nós temos que encontrar a forma da mente aprender a pensar com o coração. O coração não é a mente, mas a mente tem que aprender a pensar segundo o que vem do coração, porque aí isto vai se unindo. Se a mente fica pensando por conta própria, se a mente fica resolvendo por conta própria, todo o pensamento do coração, toda a energia do coração vai ficando ali embutida, reprimida. E aí não há uma união entre a mente e o coração. Então, nós com a nossa mente temos que pensar: o que será que meu coração está dizendo? O que será que eu tenho que ouvir lá no coração? A mente tem que ter estas questões. A mente serve para isto, quando a gente já compreende estas coisas. Então, quando nós temos uma intenção, quando nós temos um desejo de ouvir o coração em todas as questões, nós vamos ver que o coração não nos transmite pensamentos como a mente. Mas se você pergunta para o coração, se você entrega para o coração, se você pede que o coração resolva, você vai vendo os obstáculos serem dissolvidos
de uma forma que você não pode compreender. O coração pode resolver coisas que a mente não pode. Se você sente algum antagonista fora de você ou dentro de você, a sua mente não pode resolver este antagonismo. A sua mente não pode unir estas duas coisas que são antagonistas dentro de você ou fora de você. Isto é o coração que faz isto. Então, se algo é antagonista, ou se você sente um antagonismo material ou interno, ou de outro ser, o que for, se você sente uma situação antagonista, se você sente algo antagônico, é o coração que resolve isto. Você talvez não vá compreender como ele resolveu. Porque para você compreender, precisa que você já esteja bem instalada nele. Porque aí você vai compreendendo o que ele está fazendo. Mas ele resolve todas as coisas que a mente não pode resolver a seu pedido. Se você realmente pede, se você realmente quer. E é ele, com a sua energia, é ele, com as suas características, é ele, com as suas capacidades, é que vai fazendo esta união da sua mente com você, nesta área cardíaca. Ele é que vai fazendo esta unificação. E ele vai fazendo também uma outra unificação dentro da sua mente. Porque dentro da sua mente você tem um contato com o nível intuitivo, possível, como você tem um mecanismo que pensa como uma máquina. O coração desenvolvido, quando o coração é chamado a entrar na sua vida, quando você opta por viver guiado pelo coração, esta união da sua parte pensante com a sua parte intuitiva vai se fazendo também, vai acontecendo. Então, esta harmonia do coração vai fazendo esta mudança na sua mente. Então, mente e coração realmente não deviam estar separados. Mas nós teríamos mesmo que, a cada momento, perguntar: como é que meu coração faria? Como que meu coração faria? Porque a sua mente ou o seu físico podem tomar uma atitude automaticamente. Podem tomar uma atitude como uma reação a qualquer coisa. Mas o coração não entra nisto. O coração tem outra posição. O coração tem outro ponto de vista. O coração tem outra energia. O coração tem energia de união, de unificação. E a mente tem energia de separação. As duas são necessárias. Você, para discernir, você, para aprender a escolher, você precisa da mente. Mas a uma certa altura, o coração tem que entrar, o coração tem que chegar, o coração tem que viver, porque é ele que vai organizar isto de uma outra forma. Ele é que vai unir tudo. E quando o coração está nesta função e você o reconhece assim, você praticamente não vai se arrepender mais de nada. Porque quando as coisas foram feitas com o coração, de uma certa forma e de um certo ponto, elas estavam corretas. Do ponto em que elas partiram, elas estavam corretas. Agora, o resultado que vão produzir, se estiver coligado com outros corações, vai ser um resultado muito harmonioso. Mas se não foi coligado com outros corações que não estavam em sintonia, aquilo pode dar outros resultados. Mas, para você, aquilo está tranquilo. Não houve erro. Não houve erro porque foi o coração que fez. E o coração sabe por que faz. O coração sabe até quando deve acontecer uma coisa ali que não é tão harmoniosa. O coração sabe. Ele sabe, ele aceita, ele compreende, ele enfim sabe que aquilo, de uma certa forma, era necessário. Então, agindo pelo coração, vivendo no coração, não há mais remorso, não há mais sentido de erro, porque ali está uma sabedoria, ali está um amor que inclui tudo, que compreende tudo, compreende até o que a mente não compreende, compreende até o que o corpo não gosta. Você, pelo coração, com o coração ativo, com o coração vivo, com o coração bem aberto,
você pode até passar por uma longa e penosa enfermidade com o corpo físico. E você, pelo coração, você vai incluir aquilo no seu processo, aquilo vai ter um outro sentido para você e você vai regenerar o processo doloroso do corpo físico. Como pelo coração, você vai regenerar um processo doloroso do mental. Há muitos processos dolorosos no mental. Há pessoas que têm sérios preconceitos raciais, por exemplo, sobre si próprio. Então tem uma mente transtornada pelos preconceitos raciais sobre si, sobre os outros, sobre as raças. E só o coração resolve isto. Só o coração, porque coração não tem raça. Coração é único. Coração é um só. O coração está dentro de cada raça. O coração está dentro de cada grau evolutivo. O coração é o mesmo. Aquela semente da alma, aquele toque da alma, aquilo está em tudo, aquilo é universal. Pois não? O coração seria a intuição, né? Seria uma voz da também. É um pouco diferente da intuição, porque o coração está mais na vida inteira, na totalidade da vida. A intuição está numa parte mais sutil da vida, está numa parte mais mental da vida. A intuição para funcionar, a intuição para florescer, você para agir intuitivamente, já precisa ter uma mente alinhada com os níveis superiores. Ao passo que o coração ultrapassa tudo isto. O coração age independentemente da sua mente, de como está a sua mente, de como está seu corpo físico. A intuição pertence a um outro nível, um nível mais sutil. E a sua mente precisa estar mais pura, mais preparada, mais desinibida para poder receber a intuição. Mas o coração pode agir aqui independentemente do estado da sua mente, independentemente dos seus contatos intuitivos. É claro que, no fundo, o seu coração e a sua intuição vão dizer a mesma coisa. Mas o coração está mais aqui envolvido com todos os seus planos de consciência, mas a intuição está lá num nível mais elevado, num nível no qual você precisa estar com seus corpos preparados para chegar lá. Mas no fundo dizem a mesma coisa. Enfim, quem não tem intuições, se valha do coração. E se pode a dor física ser um entrave ao processo de meditação? Bem, a dor física, ela é uma forma de nós nos purificarmos. Então, tão logo a gente vá se purificando, a dor pode se afastando, porque a dor não é uma coisa desejável, não? A dor não é uma coisa tão harmoniosa. Mas ela é útil, ela pode ser necessária, ela é uma ajuda, ela é até uma irmã, quando precisamos de nos purificar. Então, uma dor física, num momento em que você está refletindo sobre alguma coisa, pode ser uma prova para sua mente, porque a dor vai tentar impedir que você reflita. A dor vai chamar muita atenção sobre ela. A dor pode fazer com que você se distraia daquilo que é a sua tarefa para ficar pensando na dor. A dor pode ser para você uma prova para ver se você continua a ser o que é, se você continua a ser o que tem de ser apesar da dor. Percebe que prova? Isto é uma prova. A dor não impede que você seja quem é. A dor não impede que você reflita, a dor não impede que você ore, a dor não impede que você esteja bem, a dor não impede isto, porque ela está lá no plano dela, fazendo o trabalho dela, ou servindo de prova. Você que precisa aprender a lidar com ela, a se relacionar com ela e a aceitá-la. Quando você vê que a dor está fazendo um trabalho bem preciso, que a dor está fazendo um trabalho necessário,
que sem a dor aquele trabalho não se faria. A gente acaba entendendo isto. O coração diz isto. A mente também. A mente diz e o coração confirma. Então você aí olha para a dor e diz: bom, você está aí, então faça o seu trabalho. Isto diminui a influência da dor sobre o seu ânimo, sobre o seu temperamento. Então o seu temperamento não fica amargurado pela dor. O seu temperamento não fica revoltado pela dor. O seu temperamento não fica descontente pela dor. O temperamento pode mudar com a presença da dor. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com isto. Precisamos aprender. Temos que aprender porque nós fazemos parte de uma humanidade que proporciona uma dor muito grande para o reino animal. E nós fazemos parte desta humanidade. Esta humanidade mata bilhões de animais por dia. Então isto tudo é dor. Então esta dor é dividida por nós todos. Não tem como a gente não ter dor em algum nível. Então nós temos que aprender a nos relacionar com esta dor para que ela não passe de um certo limite que para nós é considerado purificação e é considerado escola. Esta dor não precisaria invadir outros terrenos de forma que a gente perca certos controles. Mas aceitar a dor, isto nós temos que aprender, porque mesmo que a gente ache que não tem tantas dívidas neste campo, nós fazemos parte de uma humanidade que praticamente tortura um reino todo. Então, a dor é dividida por todos nós. Então nós temos que nos relacionar com isto, temos que aprender a lidar com isto para não ficarmos em maiores dificuldades, isto é, para não deixarmos de ser aquilo que somos por causa de uma dor qualquer. Isto é válido para dor física e outros tipos de dores. Nós temos que conviver com isto, porque a dor é um reflexo de uma ação passada nossa, ou de uma ação humana que está sendo dividida conosco. Então, se aparece dor em algum nível, em algum plano nosso, em algum corpo nosso, a primeira atitude é aceitar. Aceitar para compreender aquilo e ir transformando aquilo que está sendo indicado. Porque a dor está sempre querendo transformar alguma coisa. Você colabore que ela não precisa mais estar, pelo menos no mesmo grau. Pois não. Respeito a quando vem alguma coisa do coração, como saber quando é real e quando não é emocionalismo ou algo que vem do sentimento? Assim, quando vem esta impressão, não é, do coração, ele está perguntando como saber se isto é autêntico ou se isto é emocional ou se isto vem por uma outra via. Quando é autêntico, nós sentimos uma elevação geral. Em nós, quando aquilo chega, nós nos sentimos reanimados. E logo que aquilo é transmitido, nós vamos ver que as coisas estão sendo elevadas. O que vem do coração eleva tudo. Então, tudo está sendo elevado. Você nota que está sendo elevado. Então aí é autêntico. Agora, quando não é autêntico, aquilo é apenas uma ideia, aquilo é apenas um movimento, mas não tem força para continuar. Você não sente que aquilo tenha força construtiva, que aquilo tenha força criativa. Você sente um impulso, mas aquilo não continua, não prossegue. Então quer dizer que era uma coisa emocional, que não era uma coisa verdadeira, que era uma coisa passageira. Então, aquilo que persevera, aquilo que é firme, aquilo que permanece, aquilo era autêntico. E aquilo que não permanece, aquilo que é efêmero, aquilo que diminui de grau, aquilo que muda de rumo, aquilo era do emocional, aquilo não era do coração. Você percebe isso no decorrer do processo também. Às vezes, com uma intuição ou com o próprio coração, você sabe que aquilo é autêntico. Mas às vezes é preciso viver um pouco o processo para, durante a vivência, você ver se veio mesmo do coração. Se veio, vai haver uma elevação.